Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo a esse Clube 6:33, que é um lugar onde você acorda cedo para um despertar para a vida. Seja muito bem-vinda nesse nosso encontro de hoje, onde a gente vai procurar fazer com que você chegue de um jeito e saia de outro, que você inicie teu dia e permaneça com o teu dia cada vez mais de uma forma abençoada, para que você entenda que tudo na vida é um aprendizado e que tudo na vida você transforma, fazendo com que seja uma bênção, por pior que possa parecer para você hoje. Então, que seja muito bem-vindo vocês que estão aqui. A gente está vivendo um programa muito bacana, que é a leitura do livro sagrado, o livro da lei, chama-se Bíblia, né? Esse livro mais lido no mundo, e a gente está fazendo uma jornada dentro de um livro que faz parte desse livro sagrado, que é o livro de Jó. E nesse livro de Jó a gente tem ali 42 capítulos que a gente está navegando, olhando, estudando, analisando o comportamento de Jó, o comportamento dos amigos de Jó, o comportamento da mulher de Jó, tudo o que aconteceu com Jó. E agora a gente vai ler hoje o capítulo 18 e a gente vai interpretar e atender e entender como nós podemos trazer esse livro para a nossa prática diária, como que a gente consegue aplicar ele para que a gente possa viver e ler. Então agora deixa eu procurar aqui a referência bíblica, Jó 18. Vamos ler o versículo. Aqui, vamos ver. E aí, boa. O Jó 18 ele tem 21 versículos. E agora a gente vai ver, na verdade está sendo uma jornada onde tudo começou com o Satanás, com o diabo, indo conversar com Deus para pedir para que pudesse atentar ali Jó, tirar tudo que ele tinha, e Deus falou, tudo bem, pode tirar, mas não toque nele. Aí ele fez de tudo isso e mesmo assim Jó permaneceu fiel ainda, falando que veio sem nada e vai embora sem nada, mesmo ele perdendo 7 filhos e toda a riqueza que ele tinha. Ele era um dos caras mais ricos do Oriente. Aí na sequência o diabo falou, deixa eu encostar nele. Daí Deus falou, vai lá, tudo bem, pode ir. E aí foi, colocou um monte de chagas nele, ele ficou tudo sujo, podre, destruído. E a mulher dele falou, nega logo esse Deus e morre, Jó. E aí Jó chegou, continuou na resiliência. Aí vieram 3 amigos, né, que são 3 caras que vieram para falar com Jó, em vez de ajudar, estão atrapalhando. E assim é a nossa vida, se você perceber. Quando a gente passa por situações desafiadoras, e às vezes a gente não tem muita noção do porquê que acontece isso. E a gente vai entender que a vontade de Deus unicamente é para fazer com que a gente desenvolva de uma forma ou de outra. Então, quando mais você ganhar consciência disso, mais a sua transformação ela vai ficar forte, independente das situações que aparentemente você acha que está ruim, porque o teu ego faz isso. Mas a tua centelha divina sabe que você tem que passar por isso para que você possa se desenvolver cada vez mais. Então, a gente vai ler agora. Vocês estão me escutando bem? Me faz um joinha quem está aqui ao vivo. Vocês estão me escutando bem? Se está bom o som. Só para eu confirmar, para a gente poder fazer a leitura do capítulo 18 do livro de Jó. São 21 versículos. Então me manda um joinha, por gentileza, se você está me ouvindo bem, para que eu possa fazer a leitura e depois a gente fazer as nossas análises, os nossos estudos, trazendo para o nosso dia a dia, fortalecendo os nossos comportamentos, porque quando a gente fortalece o nosso comportamento, a gente transforma o nosso espírito. Obrigado, sim, minha musa da positividade. Então, no capítulo 18, Bildade, que é um dos amigos do Jó, o suíta, disse em resposta, até quando você vai continuar falando essas coisas? Mostre algum entendimento e depois conversamos. Porque devíamos ser vistos como animais e considerados tolos aos seus olhos? Mesmo que você se dilacere na sua ira, será que a terra vai ser abençoada por sua causa? Ou as rochas vão mudar de lugar? A luz de quem é mau será apagada, e a chama do seu fogo deixará de brilhar.
A luz na sua tenda certamente escurecerá, e a lâmpada acima dele será apagada. Seus passos vigorosos estão encurtados, e seu próprio plano o farão cair. Pois os seus pés o levarão a uma rede de caça, e ele vagueará e cairá nas suas malhas. Uma armadilha o prenderá pelo calcanhar, um laço o apanhará. Há uma corda escondida para ele no chão, e há uma armadilha no seu caminho. Terrores os assustam por todos os lados e o perseguem em cada passo. Sua força diminui e a desgraça o fará cambalear. A sua pele é consumida, a doença mais mortífera devora os seus membros. Ele é arrancado da segurança da sua tenda, é conduzido ao rei dos terrores. Estranhos morarão na sua tenda, o enxofre será espalhado pela sua casa, suas raízes se secarão embaixo dele, e em cima seus ramos murcharão. A lembrança dele desaparecerá na terra, e o seu nome será desconhecido nas ruas. Ele será expulso da luz para a escuridão e será banido da terra produtiva. Não terá filhos nem descendentes entre o seu povo, e não lhe restará sobrevivente no lugar onde vive. Quando chegar o seu dia, o povo do Ocidente ficará chocado, e o povo do Oriente horrorizado. Isso é o que acontece com as tendas do malfeitor e com o lugar de quem não conhece a Deus. Aqui a gente fez a leitura do capítulo 18 do livro de Jó, que foram 21 versículos, e a gente vai agora navegar nesse aprendizado. O que a gente vai tirar dessas tantas coisas horríveis que a gente leu, para a gente trazer para o nosso dia a dia, ajustar e a gente começar a trazer um entendimento e um comportamento positivo e que desenvolva o nosso espírito. Então, nesse capítulo, Bildade, que é um dos 3 amigos que conversa com Jó após essa situação que aconteceu com ele continua repreendendo as lamentações de Jó, oferecendo uma perspectiva ainda mais sombria sobre o destino de quem é pecador, de quem é uma pessoa que anda no caminho errado, advertindo sobre essas consequências das suas escolhas e das suas atitudes. Se a gente prestar atenção, antes da gente começar a analisar, cara, todo mundo sabe o que anda fazendo de errado. Mas antes de eu falar sobre o erro, sobre o tal do pecado, eu quero te explicar o que é o pecado. Dentro do entendimento, o pecado nada mais é de tudo aquilo que te tira do caminho da união com o divino. Porque nós somos um com ele, só que nós não percebemos essa unicidade. Esse é o maior pecado que houve na terra, quando disseram que Deus está no céu e nós estamos aqui. Esse é o pecado da separalidade. Quando você entender que não existe distância entre eu e Deus e entre eu e você, porque nós somos todos uma parte integrante do todo, e você entender que a tua jornada é sempre para que você fique em sintonia com essa unicidade. Ela está sempre em sintonia com você, mas você que se desvia dela. E toda vez que você faz algo que te tira desse caminho da unicidade, você está pecando. E é por isso que Jesus Cristo, quando ele encontrava aquelas pessoas e as pessoas vinham e ele falava, vai, não peques mais, ele estava querendo dizer, vai, não peque, não saia mais deste caminho da unidade. Por quê? Deus faz mal? Ele criou o mal, mas ele não faz mal. Deus é a escuridão? Sim, ele é a escuridão, mas ele tem a opção da luz. Por isso que nós vivemos no mundo da polaridade, nessa fase na nossa vida, nesse momento que nós estamos aqui, nesse planeta Terra, nesse movimento tridimensional, a gente está vivendo uma situação que é necessário a polaridade, o bem e o mal. Por que isso? Para você ter o teu livre-arbítrio, para você caminhar para onde você vai. Então, se você sabe que está ruim, você sabe para onde você tem que ir, que o bom está do outro lado.
Se você sabe que tá bom, continua aqui, porque você sabe que para lá é o mal. E aí quando você parar de se desviar, você para de pecar. O que é isso? Isso não tem nada a ver com um monte de coisa que as pessoas colocam nas tuas costas como peso do pecado. O pecado é só você entender que você acha que deixa de ser um com o todo. Você nunca vai conseguir fazer isso. Mas o todo são todas as possibilidades. E como todas as possibilidades estão latentes diante de você, você é o responsável para ajustar. Para que lado você vai andar. Então quando esse cara que é amigo de Jó começa a repreender a atitude dele em relação a tudo que ele vem falando, o que a gente deve fazer? A gente deve evitar qualquer tipo de julgamento precipitado, um julgamento sobre as situações, sobre as pessoas e sobre nós mesmos. Quando você para de fazer esse julgamento, que é algo muito crítico, você começa a viver muito mais o lado divino em você. Porque duvido que Deus iria te julgar. Porque Ele te conhece, Ele sabe todas as situações, tudo aquilo que você viveu e tudo aquilo que você vai viver. Então Ele entende que aquele momento foi um momento que houve um comportamento, mas aquilo não te define. Então é isso que você tem que entender. E quando a gente tem essa atitude de compreensão, a gente tem essa empatia com nós mesmos e a compaixão, a gente começa a ter um relacionamento muito mais íntimo conosco. E se eu estou tendo um relacionamento mais íntimo comigo, eu estou tendo um relacionamento mais íntimo com quem? Com Deus, porque eu e Ele somos um. É nesse sentido que você começa a ter um desenvolvimento intelectual. Aí você tem um desenvolvimento físico, porque você vai cuidar mais de você. É um absurdo quando a gente vê pessoas, com todo respeito a qualquer condição física que você tenha. Se você for uma pessoa que está acima do peso, ajusta a tua rota, porque você está pecando. Qual é o pecado envolvido? Que você não está cuidando do templo. Do templo do quê? Do Espírito. Que ele habita dentro de você, para quê? Para que você viva o máximo de tempo possível dentro desta terra, para que você possa desenvolver ainda mais seus comportamentos e ajustar ainda mais o seu espírito. Então tudo que é de longevidade, tudo que é para acumular conhecimento, tudo que é para você se desenvolver cada vez mais e para que você possa ajudar cada vez mais pessoas, isso é uma bênção. Tem um filme, por exemplo, independente de qual seja a tua religião, eu gosto de assistir algumas coisas para eu ir ampliando a minha percepção. E tem um filme que é O Nosso Lar, que ele tem uma característica da filosofia espírita, né? Aí mostra quando o cara morre, ele vai para um tal do umbral, que é aquele negócio preto, triste, não sei o que. E lá tem uma parte que vem uns espíritos assombrados, né? Vêm para cima dele e começa a falar suicida. Suicida. Daí o cara fala, mas eu não me matei, eu não fui lá, não tirei minha vida. Daí só que eles consideram suicida, sabe quem? Você que não cuida da tua vida, você que enche a cara, você que fuma, você que é obeso, você que não faz uma atividade para cuidar desse templo divino que é o seu corpo. E aí nessa hora que eu olhei esse filme, eu falei, caramba, assustei. Porque o que você vê de gente suicida que não estão se matando instantaneamente, mas estão se matando aos poucos, são pessoas suicidas. Você já tinha pensado desse tipo de jeito? Então cuide mais de você, tenha mais empatia com você e compaixão com os outros. Tenha empatia com esse templo divino. É fácil? Nem um pouco, mas comece um processozinho de despertar de consciência, colocando um pouco mais de ação. Por isso que a gente fala, o espírito ele é transformado com o teu comportamento, com a tua atitude, com a tua postura. O que é a atitude? É a postura ditada interior, ou seja, peito para fora, cabeça erguida, faça suas melhores escolhas, comece pequenininho, comece devagarinho e vai começar a transformar a tua vida. Aí você vai cuidar cada vez mais do teu tempo, você vai ter mais longevidade, aí você vai ter uma coisa que a gente já falou na live de ontem, que chama-se memento mori, que lembra que você vai morrer, mas eu sei que eu vou morrer.
mas eu vou morrer o mais demorado possível, se possível for. Aí eu posso ter outras causas de morte, tipo um avião cair na minha cabeça, um carro me atropelar, sei lá, um monte de coisa pode acontecer, mas aquilo que eu puder evitar, eu vou fazer. E como que eu posso evitar? Cuidando cada vez melhor de mim, da minha alimentação, da que eu consumo visualmente, auditivamente, do que eu consumo, do que entra pela minha boca, ou que entra pela minha pele. Então eu preciso ter este cuidado, porque eu e Deus somos um, e eu preciso cuidar bem dele para que ele cuide bem de mim. Tá fazendo sentido para vocês? Dá um joinha aí se você está fazendo sentido. E ainda dentro deste contexto que a gente vem falando, dentro do livro de Jó, porque eu navego dentro do livro de Jó e saio para dar tapa na nossa cara, para que a gente acorde e a gente comece a construir uma realidade diferente. Boa, Cia? E aí, então o amigo de Jó, o tal do Bildad, ele continua, né, a descrever esse destino trágico que as pessoas que pecam, ou seja, que estão assim fora dessa linha da harmonia com Deus, né, que é muito claro, uma visão extremamente pessimista, uma visão fatalista, achando que não dá para se transformar mais e que Deus não perdoa. Deus perdoa tudo, por pior que seja. E tudo que por pior que seja que a gente esteja passando ou vendo pessoas fazendo, faz parte de um plano muito maior. E aí quando você começa a entender a sincronicidade, você começa a entender por que pessoas entram e saem da tua vida, isso tudo tem a ver com você. E você também começa a se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais você se desenvolve. E aí quando você começa a entender que é importante sim a gente sempre fazer as nossas melhores escolhas, que fala ser íntegro. E o que é íntegro? Inteiro, eu não sou pela metade. Entendeu? Então tipo assim, eu sou de um jeito num lugar, eu sou de outro jeito no outro. Peraí, alguma coisa está acontecendo. Dá para nós sermos íntegros sim. Dá para nós sentarmos à mesa de pessoas tão íntegras quanto a gente. Dá pra gente ser pessoas erradas. Isso daí é tudo uma questão de perspectiva e de ajuste no que nós fazemos. Então quando você vive dentro de uma maneira que não seja sofrida, gostosa, natural, escolhas minhas, eu escolher com quem eu vou sentar, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Quando você começa a ter um discernimento, por quê? É muito mais fácil. Todo mundo fala assim, é muito mais fácil fazer o errado. Lógico que não é. É muito mais difícil fazer o errado. Porque, por exemplo, se eu tenho a minha esposa e eu vou fazer o errado, que é sair com uma outra mulher, dá trabalho eu esconder, não sei o que, eu tenho que mentir, eu tenho que juntar uma porrada de coisa, dá trabalho. O que não dá trabalho é fazer o certo. Ou não dá trabalho se eu não fizer nada disso, eu posso sair em paz, voltar em paz, ir em paz. Olha que interessante. Então, seja mais íntegro, seja mais correto, porque dá trabalho fazer o errado. O certo não dá trabalho algum. Se você fazer o certo, todos os dias você vai ver que a sua vida é fluida. Então, é natural a gente fazer algo certo. Tá fazendo sentido para vocês? Mas o erro faz parte da nossa vida e o erro nada mais é do que um aprendizado. Às vezes a pessoa vai e faz, ela vai ter que aprender. Daí a gente aprende como? Na dor ou no amor. Você segura a tua onda, segura o teu barulho. Você vai fazer, faz parte do teu aprendizado. Você já sabia, eu sabia que ia acontecer isso. Fez por quê? Para aprender, né? Às vezes tem que doer pra gente aprender. Mas, se possível for, dentro dessa nossa jornada, a gente aprender sem sofrer, melhor. Por isso que existem lives como essa, por isso que existem treinamentos como a reprogramação comportamental positiva, que eu me dedico já há mais de 10 anos desenvolvendo pessoas fazendo isso. Não estou dizendo que é eu sou fodão negativo, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, sou uma pessoa amante do desenvolvimento e eu entendi que quanto mais eu desenvolvo você, mais eu sou desenvolvido. Sou longe de ser perfeito, faço as minhas cagadas, erro e também tenho as minhas dores para me desenvolver. Faz parte. Somos seres humanos, porque se eu tivesse entendido tudo isso, eu não estava mais aqui não. Você acha que eu ia estar perdendo tempo fazendo live, estudando, aprendendo? Lógico que não, porque eu já estava desenvolvido, mas faz parte do meu processo e do teu.
E aí a gente vai caminhar junto. A gente vai cair junto, vamos se levantar junto. Isso tudo é um sistema chamado vida. Vida humana. Então você vai estar vivendo uma vida que você está deixando de ser um humano para ser humano. Olha que diferença. Humano é uma coisa, ser humano é outra, que tem a palavrinha ser. E o ser te conecta com o eu sou, que o eu sou é o nome de Deus. Não é a primeira pessoa do singular e muito menos o verbo ser no presente. O eu sou é a manifestação divina. Então toda vez que você fala eu sou uma idiota, eu sou uma trouxa, você está potencializando com o divino algo tóxico. E o divino, ele é o todo. E ele não vai fazer distinção do que você está falando. Então não use mais o nome de Deus em vão. Use o eu sou só para fazer bênçãos. Tá entendido? E assim a gente já termina essa nossa reflexão de hoje, né? Por quê? Para que você digira essas informações, para que você comece a praticar já logo pela manhã. E se você está assistindo gravado, independente de qualquer momento que você esteja acessando esse conteúdo, que essas fichas caem na tua cabecinha. E se você gostou, compartilhe isso com alguém, marque alguém nos comentários, coloque mais pessoas para próxima de você que estão caminhando com o mesmo propósito, porque não adianta. Uma andorinha só não faz verão, mas eu e Deus somos maioria. Eu estou tranquilo quanto a isso. Só que fica muito mais fácil e muito mais gostoso quando a gente tem mais gente falando da mesma coisa. Então convide as pessoas que estão ao teu redor para serem umas pessoas que caminhem falando a mesma coisa. Tá fazendo sentido, Rafa, meu parceiro, meu professor? É isso aí. Então vamos caminhar juntos com pessoas que são saudáveis, que falem das mesmas coisas, que aí a gente acelera a nossa jornada. Não é uma forma de excluir, é uma forma de se proteger e incluir novas pessoas. Só que para a gente ficar forte, eu tenho que estar com gente forte. Enquanto eu não for o mais forte do mundo, eu não posso fazer ter esse luxo de estar muito tempo sozinho. Um beijo no teu coração, faça um excelente dia e contagie positivamente as pessoas com as suas atitudes. E lembre-se, seja feliz porque você nasceu para ser feliz. E amanhã, 6h33, a gente está junto novamente aqui, fazendo o estudo do capítulo 19 do livro de Jó. E tirando muito aprendizado. Esse livro é sofrido, mas o sofrimento traz desenvolvimento, seja de uma forma ou de outra. Beijo, sim, beijo a todos vocês e façamos um ótimo dia. Amanhã tem mais.